Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, uma satisfação recebê-los aqui no canal do Culto Racional. E hoje nós vamos a uma mensagem, podemos dizer que essa mensagem ainda é dentro do assunto em conhecer a Cristo na profundidade, não de uma maneira rasa, como nós temos visto ali. E para isso, Deus me mostrou aqui uma mensagem, numa leitura, onde o apóstolo Paulo ele dá um testemunho, ele vai se defender lá junto ao rei Agripa. O rei Agripa chama Paulo e fala, você tem permissão de você tem até direito e permissão de você se defender. Né? E aí Paulo aproveita e dá o testemunho dele, ele explica por que ele fala de Jesus, o que aconteceu. Então ele diz o seguinte, Atos capítulo 26, eu vou colocar na descrição, mas eu quero deixar aqui a referência. Atos capítulo 26, versículo 15 a 18, ele diz assim, ó, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso é Paulo dando testemunho para o rei, falando como que aconteceu o encontro dele com Jesus. E aí o versículo 16 diz assim, ó, que Jesus diz para ele assim, ó, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Grava isso. Te aparecerei ainda. Isso é Jesus falando para Paulo. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Quer dizer que Jesus estava enviando Paulo agora, tirando Paulo dos judeus, levando para os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, outras nações, povos, línguas, costumes. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bacana, fortíssimo, interessantíssima essa mensagem, porque aqui mostra para que é o Evangelho. Aqui mostra a importância de você conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Não é só conhecer, qual é o seu testemunho? Em 1900 e bolinha, 1900 e antigamente, aconteceu isso comigo e eu encontrei Jesus. Tá, e de lá para cá? E nesses 10 anos, e nesses 20 anos, e nesses 30 anos, o que aconteceu? Como é que foi? As pessoas não sabem falar. Ele me curou. Ele tirou meus vícios. Ele, sabe, raso. Eu não estou desprezando. Mas é que se você tem um tempo com Cristo, né? E você só sabe falar do que aconteceu quando você encontrou. Outra coisa, talvez eu esteja falando agora, ou esteja falando agora com pessoas que se decepcionaram com suas instituições religiosas, e eu vou entender isso naturalmente, e essas pessoas hoje se encontram afastadas de Deus, por causa das instituições religiosas, as quais a maltrataram, a desprezaram, aquele amor todo que quando recebe, depois usaram essa pessoa e descartaram. E aí você acha que Deus tem a ver com isso. Tem gente que nutre até uma raiva de Deus. Eu não quero nem ouvir falar. Não, tive uma experiência, me enganaram. Quer dizer, Jesus não tem nada a ver com isso. As pessoas conhecerem sobre Jesus é uma coisa. Conhecerem Ele é outra. Eu não posso responder pelo que as pessoas fazem por conhecerem sobre Jesus. Ok? Agora, cada qual. Tá certo? Então, falando aqui do testemunho de Paulo, vou entrar aqui nos detalhes, vamos para as entrelinhas, para você poder entender a profundidade dessa coisa aqui. Olha só. Então eu perguntei, vou repetir explicando. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Jesus não vai aparecer na vida de uma pessoa só para lhe dar bem-estar. Ele não vai aparecer na sua vida só para tirar, desculpa a expressão que eu vou usar, uma pereba. Tem um propósito. Existe um propósito. E nós não estamos falando aqui
de cargo, não estamos falando aqui de posição, de status, não. Nós estamos falando de um propósito, eu não sei qual, Deus é que sabe, Ele é Deus. Você só tem que se dispor, dizer, eis-me aqui. Então, para isso, ou por isso te apareci, para quê? Para te constituir ministro e testemunha. A partir de hoje, você não vai ser mais qualquer um, você vai ser ministro e testemunha. Tá? Aí ele diz assim, ó, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus não apareceu só uma vez. Ele ainda iria aparecer como apareceu outras vezes. É assim que tem que ser na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Jesus não me apareceu só em 1988. Ele vem me aparecendo. Ele vem me aparecendo. Agora, por favor, tá? Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não é aparecer numa luz, numa pomba, num objeto, no sonho, não tem nada a ver. Quando você lê aqui, com a profundidade, lembra dos textos para trás que nós falamos aqui? Quando você invoca, ele responde, anuncia coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, ele revela o profundo e o escondido. Lembra? A gente prossegue em conhecer, não é só conhecer, a gente conhece e prossegue em conhecer. Então Paulo, ele teve aquele momento, isso foi importante naquele instante, teve que impactar para ele entender, porque ele estava perseguindo os cristãos. Com cartas, sabe, de recomendação para chegar em outra jurisdição e trazer os cristãos presos. No caminho, teve que acontecer algo que impactasse. E aí, ele falou, não, firma teus pés, porque para isso eu te apareci. Tá? Eu te constituí meu ministro, tá? E testemunha. Tanto das coisas que você já viu, como das que eu te aparecerei ainda. Tá? Aí ele fala assim, ó, livrando-te do povo e dos gentios. Tá? Ele fala assim, ó, para os quais eu te envio. Deus estava enviando Paulo agora para os gentios. Viu? Deus amou o mundo de tal maneira. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O mundo são as nações, as pessoas, os povos. Tá? E ele estava enviando. Aí quebra aquele pensamento que Deus veio só para o judeu. Pode ser primeiro para o judeu, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Importante é que eu não estou de fora. Né? E por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos adotados. Hoje nós somos filhos, né? Chamados de filho, viu? Chamados de filhos. Outro vídeo também para mais tarde. Então diz assim, ó, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu vos envio. Para que Deus estava enviando Paulo? Qual era a missão? Aí ele diz, para lhes abrires os olhos. Preste atenção, por que eu faço vídeos? Para ganhar o quê? O que eu tenho a ver com a tua vida? Eu nem te conheço. Algumas pessoas me conhecem, eu também as conheço, porque trabalhei no Brasil, fora do Brasil, um tempo. Mas tem muitas pessoas que vão entrar aqui no canal que não me conhecem, estão me conhecendo aqui pelo dia a dia do canal, mas eu não as conheço. O que eu vou ganhar o quê? Mas, então para que eu faço os vídeos? Tá aqui, ó. Para abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz. Veja que a minha preocupação não é converter você da sua religião para outra religião, ou minha religião, sei lá o quê. Não, porque eu não tenho religião. Né? Existe um reino que foi prometido e que foi trazido através de Jesus, que foi mostrado através dos sinais que Cristo fez. Os sinais das curas, libertações, multiplicações de pães, andar sobre as águas, repreender a tempestade, são sinais do reino que ele trouxe. Mostrando que no reino dele há calmaria, não tem tempestade. Mostrando que no reino dele ele tem um controle quando anda sobre as águas. Mostrando que no reino dele não tem fome, porque ele multiplicou os pães, sinalizando que o reino dele não haverá fome. O perdão, sinalizando que não haverá condenação. Os sinais, o nome fala, né? Sinais, era para sinalizar. As pessoas se apegam nos sinais como se os sinais fossem tudo para essa vida. Jesus não vai ficar fazendo sinais na sua vida, ele quer trazer o reino. Compreende? O reino que o apóstolo Paulo entendeu e agora estava promovendo através da pregação do evangelho. Fazendo o quê? Para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz.
e da potestade de Satanás para Deus. Você não imagina, você não percebe como é que a coisa está se afunilando aí para aniquilação da Bíblia? Com essas bandeiras, esse ativismo, esse militantismo que está tendo por aí? Ensinando seus filhos na escola o erotismo? Hã? Com essa ideologia de gênero, fazendo com que homens entrem no banheiro das meninas? Por causa da ideologia de gênero? Ele é o que ele acha que ele pensa que ele é? Não, eu sou mulher, eu quero entrar aqui, vou entrar aqui. E aí, hoje, órgãos políticos estão agora aderindo a isso. Tem até igrejas, entre aspas, que estão aderindo agora. O evangelho já inclui as pessoas, não precisa de igreja inclusiva. O evangelho já faz isso. Agora, não é incluir e deixar a pessoa viver do jeito que ela quer. É incluir aquele que vive à margem da sociedade, mas ensiná-lo o caminho que deve andar. Isso não é texto que vem de mim, isso é texto que vem da palavra. Já estão chamando a Bíblia de homofóbica. Né? Então, está aqui escrito, a fim de que, para converter, abrir os olhos, né? Converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Isso é a potestade de Satanás no mundo trabalhando. Nos últimos tempos agora, abre os teus olhos, vem para a luz. Vir para a luz não é você ficar fanático, apontar o dedo para condenar ninguém. Porque amar não significa que você tem que concordar. Um dia eu vou fazer um vídeo mais apurado sobre isso, falando sobre essa questão do amor que tanto fala, né, que tanto se fala. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas finalizando aqui, diz assim, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, essas pessoas que estão cegas, essas pessoas que vivem nas trevas, essas pessoas que vivem no reino da potestade de Satanás, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Porque é os pecados que estão separando você de Deus, ou as pessoas de Deus. O pecado causa separação, né? Então tá aqui, ó, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando você tem fé em Cristo, de verdade, genuína, legítima, essa fé te santifica, te separa. Não é que você fica melhor que ninguém, mas você fica do lado da luz. E você ama as pessoas, e amar não significa que tem que concordar. Eu vou dar um exemplo bem grosso aqui agora, para terminar. Eu já terminei 2 vezes. Pensa num finalizador. Pois é, você ama seus pais? Você ama seus pais, mas nem sempre você concorda com eles. O fato de você não concordar com eles quer dizer que você não os ama? Ao contrário, também é verdade. Você ama seus filhos? Eu sei que você ama seus filhos. Talvez o amor do pai é mais legítimo, da mãe, né? Da mãe e do pai é mais legítimo pelos filhos do que às vezes dos filhos que ainda estão em fase de descobrir a vida e aquela coisa toda. Tem filhos que ficam contra o pai, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você ama seus filhos? Ama. Agora, você concorda com eles? Com a atitude e comportamento deles? Determinadas atitudes e comportamento deles? Não. Mas o fato de você não concordar com a atitude e comportamento deles não determina, não significa que você não ama. Amar também é discordar. Eu estou me lembrando aqui de uma senhora que a polícia foi buscar, foi na porta da casa dela. E aí perguntou, Dona Maria, dando aqui um exemplo, um nome só para... nome fictício, tá? Para não falar o nome dela. Dona Maria, tudo bem? Tudo bom? A senhora é mãe do fulano de tal? Sou, por quê? A mãe já assustada, o carro de polícia? Não, que ele tá aqui preso, nós pegamos ele ali no assalto ali, assalto com mão armada, tá ali a arma, e a gente veio aqui, ele é menor de idade, a gente veio aqui buscar um documento dele e se a senhora puder acompanhar a gente na delegacia. E ela foi, tudo e tal. A pergunta que não quer calar, essa mãe, porque o filho chegou lá preso, foi pego com a arma na mão, em flagrante, assaltando, né? Graças a Deus não teve vítimas, né? Mas vítimas só de assalto, mas não teve vítimas de morte nem nada. E eu pergunto para você, a pergunta que não quer calar, essa mãe deixou de amar o filho? Agora, deixou de amar ou não deixou de amar? Não, não deixou de amar. A mãe ama aquele filho. Ela foi lá, pegou o documento, entrou chorando,
chateada, aborrecida, frustrada, decepcionada, foi para a delegacia para poder assinar lá. O menino ficou preso, sim, foi para a Fundação Casa. Mas a pergunta é, a mãe deixou de amar esse filho? Não, ela não deixou de amar esse filho. Agora eu pergunto, ela concordou? Amar é concordar? Ai, meu filho lindo, ai, eu tenho que ter cuidado como é que eu vou falar com ele, porque da maneira que eu falar com ele pode entrar um trauma. Quer dizer que ele pode traumatizar as pessoas com uma arma na mão, mas a mamãe não pode falar uma verdade para ele, não pode chamar a atenção dele, discordar dele, reprovar ele, porque ele vai ficar com trauma. É o politicamente correto. Cuidado. É isso que estão fazendo com a Bíblia. O fato de Deus amar as pessoas não determina que ele não vai reprovar. Não determina que ele não vai reprovar o seu erro. Você está errado, compadre. Ei, qual que é? Tá tirando, irmão? Tá tirando? Você está de brincadeira com Deus? Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ok, vai vir consequência. Depois você não fala que é vítima da sociedade. Que é porque você é pobre, que é porque você mora na periferia. Não, são suas atitudes. Anda no caminho que deve andar. Permita que Deus abra os seus olhos. Vem para a luz. Vai haver remissão. Foi para isso que Cristo veio, para redimir seus pecados. Você tem que se arrepender. Foi para te dar vida boa. Foi para te dar eternidade. Isso é o Evangelho. Então eu quero dizer para você que esse politicamente correto aí, que veio do inferno, é uma falsa sensação de educação e de empatia. Inventar esse nome empatia agora, né? Que agora todo mundo quer falar de empatia, mas nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Então tenha empatia legitimamente. Não roube alguém porque você não quer ser roubado. É ruim isso. Mas hoje existem órgãos, né? E até políticas, ou políticos, ou partidos, que apoiam isso aí. Que apoiam. Mas não vou entrar nesse mérito. Isso é para te dizer aqui o seguinte, se a gente não se livrar das potestades de Satanás do ar, se a gente não se livrar das trevas e vir para a luz enquanto é tempo, como diz o texto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Teu tempo está acabando. Esse foi o culto racional de hoje. Espero que você possa meditar nessa mensagem. Paulo falou assim, olha, Ele me apareceu, Ele falou que ainda iria me aparecer e tem me aparecido. Cristo quer continuar aparecendo na sua vida. Ah, eu estou afastado de Deus, então volte. Não precisa ritual para voltar. Se arrepende. Só isso. Participa do culto racional. Todo dia tem uma mensagem para você. Se você encontrar um lugar bíblico para você frequentar de verdade, se reunir e encontrar uma palavra sem tendência, é muito difícil hoje. Mas vá em frente. Mas não fique no reino das trevas. Fique no reino da luz. É difícil? É difícil quando a gente não encontra com Deus com profundidade. Mas quando você encontra, Ele te dá direção, Ele te dá força. Como a gente falou no outro culto racional. Forte convicção do entendimento. Você tem uma forte convicção, uma certeza, você vai em frente. Tá bom? Espero ter ajudado vocês no culto racional de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e participa conosco sempre, tá bom? Compartilha, curte, se inscreva no canal, ativa lá o sininho e vamos em frente, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.